Assim também vós agora tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. João 16, 22. Hoje é o melhor dia da sua vida e que amanhã será ainda melhor ao amanhecer. Acredite nas cores, nos detalhes, nas verdades das flores e em todo o prazer que sente ao ver. Acredite que é sempre importante cuidar da sua saúde e que não há nada melhor do que saber viver. Acredite na vida, acredite em você. Clínica São Carlos, Imagem 4009-1616. Eu começo o programa de hoje com matérias fantásticas. No quadro Saúde 10, fui conversar com uma neurologista especialista em cefaleias. E o tema de hoje é enxaqueca. No quadro de Bem com a Vida, tenho duas matérias fantásticas. Uma sobre fertilidade, o nascimento, e a outra sobre como trazer qualidade de vida na melhor idade, com o atendimento da fisioterapia domiciliar. No quadro Beleza e Estilo, diretamente da Clínica Violeta, a doutora Leiriane explica como melhorar a flacidez tissular. E no quadro Fitness, como sempre, Dr. Mara Amorim com muita novidade. Então, com tudo isso, você só pode ficar ligadinho aqui no programa Corpo Estilo. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. No quadro de Bem com a Vida, temos duas matérias espetaculares. Fui conversar com um ginecologista e especialista em reprodução humana. E tem também uma especialista em fisioterapia domiciliar. Os cuidados que devemos ter com os pacientes portadores da doença de Alzheimer. Vou conversar com o Dr. Fernando Aguiar, que é especialista em reprodução humana e é um dos diretores da Clínica Festivida. Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo bem, Cleane. É uma oportunidade estar aqui com você, com o público do Corpo Estilo, né? E estou à disposição para esclarecer essa população de telespectadores. Bom, eu gostaria de saber, e o público aí de casa também, falar um pouquinho sobre a tua experiência em especialista em reprodução humana. O que a gente tem visto hoje em dia é, desde a década de 60, que a mulher, com a sua independência, entrando no mercado de trabalho, tem cada vez mais adiado a sua primeira gestação. E isso vem trazendo com que as clínicas de reprodução e os cientistas cada vez mais tenham que ter soluções para essas mulheres que cada vez mais adiam mais sua gestação. Vamos assim esclarecer. Na década de 60, as mulheres tinham o primeiro filho em torno de 20 anos. Na década de 70, 25, 30 anos. E hoje em dia já está chegando à casa dos 40 anos. Então, a ciência ela tem que dar soluções para os problemas que vêm existindo, né? Por exemplo, por que está se descobrindo o carro elétrico? Porque a tendência é que o petróleo acabe. Então, como a mulher é uma necessidade da mulher moderna adiar sua gestação, muitas dessas mulheres não vão ter condições de engravidar, por algum motivo que apareceu. Essas mulheres inférteis precisam desses tratamentos. Então, cabe aos cientistas ter uma solução para essas pessoas que adiaram muito sua gestação.
E qual a diferença, só para o público entender, de esterilidade e fertilidade? Hoje em dia o termo esterilidade praticamente deixou de existir. Porque antigamente se fazia a diferença entre infertilidade e esterilidade. Esterilidade é aquela pessoa que não podia ter, mesmo com os tratamentos não podia ter. E infértil era aquela pessoa que temporariamente não podia ter filho, mas com o tratamento poderia ter. Com o advento das tecnologias, com a modernidade, praticamente nenhuma pessoa pode ser taxada de estéril. É muito difícil. Então, quase o termo esterilidade está desaparecendo. Por quê? Porque por mais difícil que seja, por mais complicado que seja aquele caso, cada vez mais vão tendo soluções. Então, aquela pessoa que era estéril no passado passa a ser infértil na modernidade. E quais são os fatores que levam a mulher e ao homem também a não poder ter filho? Olha, coube bem essa pergunta, porque a gente está falando de um programa que é estilo de vida, né? Estilo de vida e saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar, os telespectadores, a população de um modo geral, é que o estilo de vida faz com que muitas das nossas doenças, muitos dos nossos acontecidos com o nosso corpo possam ser evitados. Então, a primeira coisa que a gente dá de conselho para as pessoas que são jovens e que querem manter a sua fertilidade por mais tempo, é que tenha um bom estilo de vida, se a gente pode dizer assim, possa assim dizer, ou um estilo de vida compatível com a saúde. Hoje em dia se está dando muito valor a isso. Mesmo as pessoas mais jovens, que às vezes não pensam muito, né? Não pensam que vão um dia precisar no passado, ter tido um estilo de vida mais saudável. Então eu aconselho aos jovens, às jovens, que nas relações tomem cuidado, se precavejam, usem o preservativo, não usem drogas, bebidas com moderação, ou até não bebam, né? Mas se beber com moderação, praticar exercício físico, fazer o mínimo uso de medicamentos, aproveitando a oportunidade, a gente só deve usá-los em último caso, né? Então, algumas pessoas têm mania por qualquer bobagem, tomar medicação sem orientação médica, e essas medicações podem, no futuro, trazer adversidades, trazer efeitos colaterais que possam vir a prejudicar a fertilidade. Bom, e eu vejo assim que a equipe de vocês realmente estão assim bem preparados, todos aqui da Fertivida, sempre se reciclando, procurando novos congressos, novos cursos. Fala assim o tratamento de mais moderno na atualidade na reprodução humana. Cleane, a medicina como um todo, ela necessita que o profissional sempre esteja se reciclando. No nosso caso, mais ainda, porque é uma especialidade de ponta que lida muito com a tecnologia. E como é uma especialidade relativamente nova, ela pegou a tecnologia andando. É como a computação. A computação, ela todo dia tem uma coisa nova. A reprodução humana, como ela lida com a tecnologia mais moderna, todo dia tem uma coisa nova. Então agora, por exemplo, nós tivemos nos Estados Unidos um congresso na cidade de Orlando e existe assim experiências, tratamentos ainda a nível de laboratório, mas que provavelmente em pouco tempo estará à disposição dos pacientes, ou seja, estará na aplicação clínica, porque todo o tratamento ele começa com aplicações em universidades, em animais, aí vai para as pessoas doentes, depois para as pessoas sadias. Então esse tipo de tratamento provavelmente em pouco tempo estará à disposição das pessoas que têm problema de infertilidade. Mas uma coisa que já está bem estabelecida é que a gente no início da nossa entrevista falou que a ciência tem que se adaptar aos problemas. E a maioria das mulheres querem ter sua profissão, querem ter a sua independência econômica, fazer o seu estudo, fazer a sua graduação, fazer a sua especialização, fazer o seu mestrado. Eu que já fui professor universitário, sei da ânsia das mulheres por isso, a sua independência não só financeira, mas a independência de um modo geral. E também, no fundo, toda mulher praticamente quer ser mãe. Então fica o dilema, quando eu vou ser mãe, quando eu vou deixar minha independência. Então a ciência, se antecipando a isso, existe o congelamento dos óvulos. Então a pessoa pode congelar o óvulo com 25 anos, 26 anos, 28, 29, 30 anos. E quando ela quiser ter o filho, ela não vai ter com aquele óvulo de 40, ela vai ter com o óvulo de 30 que está congelado. Porque esse óvulo
que está congelado, ele não sofre as modificações do tempo. Explicando para as pessoas de um modo geral. A mulher, ela nasce com a quantidade de óvulos fixa. Então, o bebezinho que é do sexo feminino, ela tem uma gônada, que é o ovário, e tem uma quantidade de óvulos. O homem é diferente. O homem, a cada 3 meses, mais ou menos, aproximadamente, ele produz uma quantidade de esperma. Então, uma mulher que tem 40 anos, quantos anos tem o óvulo dela? 40 anos. Então, isso predispõe que esse óvulo de 40 anos tenha mais facilidade de ter sofrido mutações, de ter sofrido adversidades do meio ambiente, de ter sofrido alterações por medicamentos. E uma das doenças mais temíveis pelo público é que a pessoa, a partir de 37 anos, tem a maior chance de ter doença genética. Uma das principais é a síndrome de Down. A gente fala muito em Down porque é a mais comum, mas existem outras síndromes, outras doenças genéticas que têm relação com o envelhecimento do óvulo. E assim, as pessoas falam muito quando você procura um médico especialista em reprodução humana, qual o sexo do bebê? Tem algum fator assim predominante que pode ser ou menina ou menino? Há uma resolução do Conselho Federal de Medicina deste ano até de 2010, há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que é proibido, é antiético a escolha do sexo. O que é que acontece? Pessoas com mais de 40 anos, como eu disse, têm uma tendência maior a ter neném com doença genética. Existe a possibilidade, a pessoa que faz bebê de proveta, FIV, fertilização in vitro, bebê de proveta, que são sinônimos, de fazer-se uma biópsia desse embrião. A biópsia é feita não para se identificar o sexo, feita para se identificar alguma doença genética. Quando se faz a biópsia, se identifica o sexo. Então, o interesse não é o sexo. Ou, no caso de pessoas que têm uma doença que é transmitida para um dos sexos, por exemplo, a hemofilia. Então, no caso da hemofilia, ela é mais comum no homem. Então, se o bebê for homem na biópsia e tiver embriões femininos, se transfere os embriões femininos e deixa-se congelados os embriões masculinos. Por quê? Porque se está fazendo um bem a um ser que vai nascer e um bem a um casal que não terá um filho doente. Mas a expectativa, o interesse maior não é de fazer seleção de sexo. Inclusive, mais uma vez frisando aos telespectadores, não é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. E assim, você já escuta muito assim as pessoas falar assim, daqui a alguns anos, uns 30 anos, 10, 20, você vai poder até escolher a cor do olho do seu bebê, o sexo. Você acha que isso vai demorar ainda muito ou é só o que as pessoas andam comentando? Olha, assim, talvez é verdade seja, ou não? desculpe, talvez seja até possível, mas não é ético. A gente tem que ter na cabeça que nós não somos deuses. Nós estamos aqui para ajudar casais que têm alguma dificuldade em engravidar. Escolha de olho, escolha de cabelo, escolha de altura é uma coisa antiética. Mesmo que seja possível, não deve ser feito por nenhum médico responsável. Até porque a ciência evolui a cada dia, a cada segundo, e é isso o mínimo que as pessoas esperam, né? Porque você escuta bastante falar, eu quero um filho louro do olho azul. Aí isso não é ético, né, doutor? Como você falou. Seria uma seleção de espécies, né, de raça. Isso é totalmente contrário ao meu pensamento. Eu acho que o bonito é essa diversidade que a gente tem, principalmente no Brasil. As pessoas se confraternizando, pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas muito alvas, pessoas muito morenas. Essa miscigenação intensa, né, que houve. Essa miscigenação faz com que o nosso povo seja um povo diferente dos outros povos, um povo bem mais alegre do que os outros povos e um povo talvez com muito mais saúde do que o povo que tem uma menor miscigenação. Muito obrigada, doutor Fernando. O programa Corpo Estilo agradece e até a próxima entrevista com muito mais novidades, não é? Eu que agradeço a oportunidade que você me deu de estar esclarecendo o seu público, os telespectadores de um modo geral, com essas informações que são de utilidade para todos. Obrigada, tá, doutor? O programa Corpo Estilo de hoje veio fazer uma matéria muito especial.
Estou na residência da paciente, da doutora Cristiane Breiner, que é fisioterapeuta, e ela vai falar um pouquinho sobre o caso clínico dessa paciente, que é muito especial, como ela mesma me falou. Então, doutora Cristiane, você pode falar um pouquinho sobre o caso clínico dessa sua paciente? Bem, a dona Rosa, depois que foi diagnosticado o Alzheimer, né, ela há 9 anos, ela apresenta atualmente como quadro clínico, ela encontra-se acamada, certo? Com diminuição de peso, ela tem rigidez, porque também ela apresentou pequenos AVCs durante esse período, convulsões, ela tem diminuição da amplitude de movimento também. O que hoje a fisioterapia que a gente faz com ela é justamente atender essas necessidades dela, entendeu? Para que ela possa diminuir essas dores que ela possivelmente sente. Ela não pode mais se comunicar, ela não atende ao comandos verbais, nem nos entende mais. Ela não compreende e não consegue mais se expressar verbalmente, certo? Então, a gente tenta ao máximo, diante das dificuldades dela, conseguir amenizar essa situação. Até porque é muito importante mostrar o trabalho da fisioterapia domiciliar e mostrar nesse quadro que a sua paciente, como você falou, há 2 anos que você já está acompanhando esse caso clínico, que ela é uma paciente portadora de Alzheimer, ela tem 87 anos, né, como você falou, a dona Rosa, então você tenta melhorar a qualidade de vida, não é? Como você falou há algum tempinho antes, que a família, quando lhe procurou, não, eu quero contratando o serviço da fisioterapia justamente para tentar trazer qualidade de vida, mesmo a paciente já tendo 85 anos, quando eles lhe procuraram. Não é? Fala só um pouquinho desse caso clínico, o que a fisioterapia pode fazer para melhorar esse quadro da dona Rosa. Diante do quadro clínico dela, que eu havia apresentado, a fisioterapia ela pode fazer o quê? Ela pode melhorar toda essa dificuldade que ela apresenta atualmente. A gente pode melhorar o quê? Essa rigidez que ela encontra-se, a gente trata através de alongamentos, faz exercícios passivos, no caso, porque ela não pode mais desempenhar funções, ela não compreende os comandos e, portanto, não responde, certo? Então, a gente faz exercícios passivos, faz alongamentos, porque ela está com muitas contraturas musculares também no corpo. Tem relaxamento também que a gente pode fazer, porque ela encontra-se muito rígida. Então, o toque nesses pacientes nessa idade, nesse quadro clínico, é muito importante. Ele necessita do toque de qualquer pessoa, do profissional em si, do fisioterapeuta, mas também do familiar, da compreensão, da atenção. Então, é muito importante que nós possamos fazer isso. Então, assim, o programa Corpo Estilo veio até a residência da dona Rosa para mostrar esse seu trabalho. Então, vamos lá para ver, você mostrar um pouquinho os exercícios, o que você faz pela dona Rosa para melhorar ainda mais a qualidade de vida dela. Agora a gente vai lá no quarto da dona Rosa mostrar todo o atendimento domiciliar da doutora Cristiane. Vamos lá? Agora a gente gostaria que você demonstrasse o que você faz no dia a dia com a dona Rosa, qual o atendimento, quais são as técnicas que você utiliza, tá ok? Vamos começar? Vamos lá. Ok, Cleane, a dona Rosa sentada aqui, nós podemos fazer algumas mobilizações passivas para que possa estar diminuindo um pouco dessa rigidez que tem a nível dos punhos e cotovelos dela, da paciente, tá ok? Em que a paciente, por mais que ela não consiga se expressar mais verbalmente, o que acontece? Ela, às vezes, faz por expressões faciais um sentimento de dor. É isso que é muito comum que aconteça com ela. Que ela não está sentindo agora, né? Não está doendo, né, dona Rosa? Movimentos passivos com a dona Rosa, que ela está achando bom, né? Sempre tendo atenção de que para não machucar a paciente, colocar algo que possa tá protegendo, porque a pele dela é muito sensível. Então, a gente tem que estar sempre protegendo para que ela não possa criar úlceras de decúbito, ou como é a perda de massa muscular, também pode estar machucando ela muito fácil, certo? Então, todo movimento, todo toque é muito sensível nela. A nível de punho também, que também é muito difícil, tá, a movimentação. Que a família refere é que depois que você possa fazer esse atendimento, fica bem mais fácil para os cuidadores, eles ficarem conseguindo manuseá-la de um local para outro. Ela fica mais leve, porque ela fica muito pesada. Eles dispendiam muito tempo em cuidar dos seus familiares, não é isso? E há um gasto bastante no que diz respeito a esses cuidadores, porque eles deixam, digamos, às vezes de estar trabalhando para cuidar dos seus familiares, dão a atenção necessária para ele, então há um custo com eles, há os custos diretos com os pacientes,
com eles, e aos custos indiretos que é dado com relação aos cuidadores, né? Que ao invés de eles estarem trabalhando em si mesmo, por si próprios, eles estão trabalhando em função dos seus familiares, né? Pacientes acamados costumam apresentar bastante incontinência fecal, e esses movimentos que são realizados nele ajudam bastante para que isso seja melhorado. Então eu vou ficar aqui só do ladinho acompanhando todo o seu atendimento, tá, doutora? Pode ficar à vontade. A gente pode fazer com ela também alguns alongamentos, porque ela tem movimentos muito restritos, encurtamentos musculares, né? Olha só, ela apresenta expressões quando ela reclama, né? Na realidade, quando algo a incomoda. É um encurtamento muito forte. O ideal é que não sejam realizados movimentos com tanta... o ideal é que seja feito com muita frequência, mas com pouco tempo, para que eles não cansem muito, certo? Porque eles cansam bastante. Você trabalha esses atendimentos da fisioterapia mesmo, motora, e porque assim, o Alzheimer não deixa de ser uma falta... fala só um pouquinho alterações cognitivas. Você trabalha também essa parte de coordenação fina, grossa. Como é feito esse trabalho também da cognição? Certo. O Alzheimer ele traz como uma das características principais essa alteração cognitiva, que é a principal característica que se pode constatar logo nos primeiros sintomas, né? Que é a perda de memória, você não consegue desempenhar tarefas básicas como escovar os dentes e a higiene pessoal. No caso do fisioterapeuta, também pode estar vindo a trabalhar isso com o paciente, principalmente se for observado logo no início da doença. No caso da dona Rosa, não é possível porque ela já encontra-se no estágio em que ela já houve perda dessas funções. Porém, pode sim o fisioterapeuta, e é necessário, por isso, a necessidade de se buscar prevenir, assim, buscar... observar logo essa doença desde o início, tem que se estar atento para que esteja observando a doença desde o início, diagnóstico precoce, para que se possa prevenir todos esses sintomas que são o avanço da doença, né? Quais são as orientações que você fala até para o cuidador, quando acontece, você observa alguma parte que está um pouquinho mais vermelha, né, hiperemia local, para ter o cuidado até para essa prevenção dessa úlcera de pressão, né? Certo. No caso, as informações, a parte preventiva, aqui a nível de residência, é muito importante. A gente tem que estar orientando, um trabalho do fisioterapeuta é a prevenção. Então, a gente está tratando os sintomas dela, mas tem que estar orientando também os familiares para que estejam evitando essas úlceras de decúbito, que são muito comuns nos pacientes acamados, e os problemas respiratórios. O quarto deve ser o mais aberto possível, certo? Inclusive para aqueles pacientes que estão em fases iniciais, tem que ser o mais aberto, porque eles precisam ter um espaço bastante amplo para que eles não caiam, não pode ter tapetes no chão, para que eles não venham a escorregar. É necessário também um quarto com boa iluminação, né? Tudo que privilegie para que eles não caiam. Além do que os móveis também não devem ser mudados com muita frequência, já que eles têm alteração assim de memória. Então, assim, a parte no que diz respeito à residência é muito importante, né? O familiar ele precisa estar muito interagido com o paciente, compreender bastante para que haja uma não progressão dessa doença. Então, o fisioterapeuta, ele orientando, também ele pode ajudar bastante no que diz respeito a isso. Então, as úlceras de decúbito, o que é que você faz? Você cuida para que a mudança de decúbito, ele deve ficar se modificando o tempo inteiro. Você observe também com relação à parte pulmonar, quando você estiver com o paciente, você está anotando, você faz a ausculta, observa que ele está com secreção, você pede para que haja uma mudança de decúbito naquele paciente também, orientando, coloque no decúbito, o decúbito adequado para ele, não deixar ele numa posição muito tempo sozinho. Todas essas orientações são válidas, né? Até porque eu tenho certeza, hoje toda casa tem um idoso, né? Quem é o filho que agora esteja nos assistindo, com certeza vai ter todos esses cuidados e essas precauções que a doutora Cristiane está passando, né? Essa mensagem para vocês. Doutora Cristiane, tem determinados exercícios que não podem ser feitos em pacientes intermediários e outros com os casos mais avançados, que no caso é o caso da dona Rosa, né? Você poderia explicar essa diferenciação? Certo. Na doença de Alzheimer, depende muito do tratamento da fase que o paciente se encontra, ok? Se eu encontro um paciente na fase inicial, o
que ele apresenta apenas uma alteração de memória, dificuldade em apresentar algumas tarefas de vida diária, eu trabalho de uma maneira diferenciada, porque eu vou trabalhar essa memória que está com dificuldade, vou estar ajudando ele a desempenhar essas atividades. E o ideal é que você não faça as tarefas por ele, você ajude para que ele faça mais facilmente elas, ele entenda os objetos, o que são esses objetos, e desempenhe as funções sozinhos. Você tem que ajudá-lo apenas, mas ele tem que desempenhar sozinho as funções. E no caso dos pacientes que estão com a fase mais avançada, você trata realmente um pouco diferente, porque ele não consegue desempenhar certas funções. Então, você só faz movimentos passivos, você trabalha a função respiratória, porque é diminuída, eles estão mais acamados, entendeu? Então, realmente, a fisioterapia ela muda bastante. Doutora Cristiane, quais são as vantagens do atendimento domiciliar? Esse atendimento ele é prestado aos pacientes que não conseguem sair de casa, e ele é bem cômodo, porque atualmente a fisioterapia ela tem aparelhos bem pequenos, mais compactos, e podem estar levando a fisioterapia para a residência. Então, é bastante cômodo, não só para o paciente, pela disponibilidade de horários, para aqueles pacientes que não conseguem se locomover, pela facilidade à família também, de não estar aquele transporte, pela distância do atendimento. Então, é possível hoje ao fisioterapeuta estar levando esse serviço até a residência dele. Doutora Cristiane, para finalizarmos, né, o seu atendimento, eu gostaria de saber quando que a pessoa que está em casa, que tem a necessidade de um paciente, que esteja precisando de fisioterapia, ele sente essa necessidade de chamar o seu atendimento, né, o atendimento da fisioterapia domiciliar? Cleane, isso é bem relativo, assim. Se for identificado a doença de Alzheimer logo no início, às vezes os geriatras mesmo, eles indicam para que a família busque ajuda de uma equipe sempre multidisciplinar, que eles vão precisar, às vezes, de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, porque tem alterações na deglutição. Mas a família realmente, às vezes, acontece de só chamar a fisioterapia quando está no estágio em que ele não consegue desempenhar as atividades de vida diária. Porque isso prejudica um pouco no relacionamento dentro da família. Às vezes, quando tem um pouco de irritabilidade, eles não conseguem lidar com o familiar que está doente. Então, assim, eles chamam o fisioterapeuta para que a gente possa ajudá-los, para que possa ajudá-los a caminhar, para que possa ajudá-los a escovar um dente, atividades mesmo diárias, aí sim. E também para evitar essas alterações de fins pulmonares, certo? Porque isso sim é de bastante importância. Bom, o programa Corpo Estilo deseja muita saúde, não só a dona Rosa, a você também, a esse trabalho que você desempenha, né? A melhora da qualidade de vida, do bem-estar dos pacientes que precisam de atendimento a domicílio. E muito obrigada, tá, pela entrevista. Continue fazendo o seu excelente trabalho com a dona Rosa, tá? O programa Corpo Estilo agradece. Ok, obrigada.